Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tudo ótimo por aqui. Cultura Sem Rolo entrando no ar com mais um episódio maravilhoso. Lembrando do nosso novo horário, então, que agora é segunda-feira, às 20 horas. Fiquem ligados, não percam, ativem o sininho, sigam a gente aqui no YouTube. Vocês já salvaram o nosso canal no Spotify? Pois é, a gente tá lá, olha que chique. Rafa sobe nosso conteúdo e você pode ouvir no trânsito de São Paulo, esse trânsito maravilhoso que você leva 1h30 de Alphaville a São Paulo, num dia que só pinga umas gotinhas de chuva. Acredita nisso? Ontem foi impossível pra mim. É, verdade, 1h30. Um trecho que você faria tranquilamente em, sei lá, 35 minutos. Esta é São Paulo e estamos aqui direto da Avenida Paulista hoje para entrevistar gente. Eu já falei pra vocês que eu não tenho roupa pra vir pra essas pessoas que eu trago aqui, sabe? Gente internacional. Piorou o meu caso. Rony Dutra! Eba! Muito obrigado. Olha, suei, né? Pra conseguir. Não, mas conseguimos. Foi de última hora, mas saiu. Conseguimos, verdade. Gente, conheci o Rony em Pippin, quando ele estava aqui acompanhando... se a produção tava fazendo tudo certinho, se o carro tava nos trilhos. Que nada. E eu queria que você começasse, antes da gente começar a falar sobre a sua trajetória, até que a gente entrasse nesse tema, assim, de cara, que é como funciona esse trabalho, né, de acompanhar uma franquia, né, de um produto da Broadway, que vem para o Brasil e que é traduzido. Como que funciona esse mecanismo, assim? Tá, vamos que vamos. Bom, primeiramente, eu não sou um espião. Eu não tô aqui pra fulano de tal tá fazendo certo. Não, a gente vem pra criar. A gente vem pra contribuir, né? O que eu amo muito é poder, de fato, ajudar alguém como o próprio Stephen Schwartz, que é o compositor, que não fala português, que não entende o mercado brasileiro. Eu poder falar, olha só, isso funciona, isso não tá funcionando. Essa adição dessa fala que as pessoas colocaram é porque tá tendo um momento cultural que tá todo mundo rindo, sabe? Porque ele sabe, ele não vai saber o que está sendo dito em português, mas ele sabe a ordem do texto e tudo mais. Eu falei, olha só, eles falaram 2 interações a mais. O que eles falaram ali que não está no texto original? Ah, falaram isso e aquilo. Ah, não, então tá bom. Então, para mim, é um prazer imenso, né? De poder, sem saber, na época, que era o que a gente estava fazendo, é o que a gente estava fazendo, que é estabelecer essa ponte cultural entre o teatro musical do Brasil e o teatro musical norte-americano, que reina sobre todas as versões de teatro musical no mundo, porque é a Broadway. Né? Bem ou mal, é o número 1 do mundo, e a gente se baseia muito em tudo de lá. Mas, obviamente, nós somos uma cultura muito diferente da cultura norte-americana, por mais coisas norte-americanas que a gente consuma. O Brasil consome muita cultura americana, né? Mas a gente ainda é brasileiro. Sim. A gente ainda tem muita coisa que só funciona pra gente. E eu acho que a gente vem, ao longo dos últimos tempos, dos últimos anos, entendendo um pouco mais da nossa identidade. Sim. Né? Porque se você parar para olhar, até as campanhas publicitárias eram todas muito americanizadas. Os protagonistas sempre eram loiros. E assim, a realidade do povo brasileiro é outra, né? Nosso mix de trocas, esqueci a palavra, gente, que fala quando a pessoa nasceu de um lugar e de outro e vai gerando outras configurações de pessoas. Tem gente da África que casa com gente da Alemanha e vai criando essa população tão diversa. Sim. No Brasil, né? Não é misticismo, Rafa. Não vem me atrapalhar. Gente, mas assim, eu conheci o Rony em Pippin, ele tava aqui em 2018 e 2019, e agora ele voltou de novo ao Brasil, com essa função de cuidar de um produto licenciado, que foi Wicked. Isso, chegamos semana passada, foi o maior ano da minha vida essa semana. Imagina o trabalho. Não, porque foi bastante intenso, muito gratificante. Viemos semana passada, o Steven ficou aqui alguns dias, infelizmente ele não pôde ficar o tempo todo, então eu continuei, igual eu falei, não para espiar, não para fazer
não para Pra ficar de olho, para contribuir na mandar, para criação, contribuir, só para falar, olha só, né? aquela coisa que a gente trabalhou, que a gente não teve tempo de trabalhar, tem como ajudar, né? A Uhum. gente tem como fazer ainda melhor. Então, assim, o pessoal inteiro foi muito, 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 muito receptivo. Eu me senti muito em casa, eu me senti parte do show, eu me senti muito valioso também, sabe? Todo mundo, desde dos protagonistas do show, que são incríveis, talentos incríveis, super humildes, e com o pessoal que, sei lá, tava abrindo e fechando a porta do teatro, que sempre tinha um sorrisão no rosto, tava sempre, sabe? Tem muita gente nessa formação agora, dessa produção feita pela Ateliê da Cultura, que também estava no projeto da Time for Fun. Tem muitas pessoas Eu que se não, manteram? na verdade, não. Eu acho que as únicas de atores e atrizes, eu acho que apenas a Mira e a Fabi, né? Eu sei que a diretora musical, a Vânia, incrível, também Nossa, a Vânia é incrível. também regeu o Wiki de 2016, mas fora isso, é tudo novo, inclusive a produção, completamente nova. E aí, o que a gente estava conversando até fora do ar, gente, é que existem formatos, muitas vezes, da compra dos direitos de um espetáculo. Mas o Rony vai falar disso depois. Agora a gente vai falar sobre ele mesmo, que eu quero saber como isso tudo se deu. Como esse brasileiro, carioca, que morou em Brasília, Sim. como você foi parar nos States of America e desse mundo da Broadway em tudo isso. É uma ótima pergunta. A vida. A vida. Não, mas como você disse, eu nasci no Rio, mas cresci em Brasília, me considero de Brasília, porque foi em Brasília que eu fui de criança, adolescente, adulto, né? E como todo bom brasiliense que vive em Brasília, você cresce lá aprendendo que não, você vai ter que fazer algum concurso público e virar funcionário público, né? Que é onde está o dinheiro, é onde está o seu ganha-pão, é onde as pessoas se sentem confortáveis. E seguro, E né? seguro, É um né? meio seguro de você ter a sua Eita. renda, o seu emprego. Todo mundo tem uma questão com essa Lembrei, televisão. Não, Deixa ela é interativa, ela entra pra agir. E aí é óbvio, né? Lá, e ainda mais lá, né? Isso, o centro político e tudo mais, é onde as pessoas se sentem confortáveis. Bom, o problema é que eu nunca estive confortável sendo confortável, né? Então eu segui, fiz. Acho que é uma inquietação artística, né? O artista tem A essa gente inquietação. precisa fazer algo. E na época eu tinha, sei lá, 17 anos, não sabia de nada disso, mas tudo bem. Vou ali, fiz faculdade de biologia, me formei Mentira. pela UNB, sim. Ao mesmo tempo. Eu era péssimo em biologia. Eu era ok, eu acho. Professor Pércio, me perdoe, mas eu era péssimo nessa história de molécula, sala, flora, sei lá que lá. Eu achava que eu gostava, e de fato eu gostava. Uhum. Eu só não amava, e não sabia disso, né? E ao mesmo tempo, eu lembro que na época que eu fiz a inscrição para o vestibular, tinha um concurso público pelo CESP. Eu não sei se o CESP ainda existe, mas enfim, o CESP é quem fazia as provas na época. E como você está estudando para o vestibular, você aprende a fazer aquele tipo de prova. Não é nem o conteúdo da prova que importa tanto, é o tipo de prova. E eu vi que havia uma prova para um concurso público. Sei lá qual era, só sei, vou fazer, só de curtição. Louco, né? É o melhor jeito de fazer essas provas. E aí, fiz o vestibular direitinho, eu lembro que era Dia das Mães. Tava tendo um churrasco lá em casa, não sei o quê. A minha mãe Todo falou mundo, maior clima de festa, e você tem que fazer não, prova. minha mãe foi ela que falou, filho, você não tinha aquela prova hoje? Eu falei, mãe, Dia das Mães, tá todo mundo aqui, não quero te deixar lá. Não, vai, rapidinho você volta. Pus um chinelo, peguei uma borracha, um lápis, sei lá o que era. Fui lá fazer a prova, caiu o maior toró, meu chinelo se perdeu na chuva. Foi todo um processo. O perrengue vem. O perrengue vem. Voltei para casa, tranquilo, esqueci. Daqui 6 meses chega uma carta falando, olha só, você foi convocado para ser funcionário público. Eu falei, eita, tá, vamos. Então comecei a trabalhar como funcionário público na época, Ministério da Integração Nacional, e super, né, um moleque de, sei lá, 18, 19 anos, ganhando um dinheiro bom por conta disso. Na época ajudou muito na família, ajudou muito em casa, e foi legal, sei lá, nos primeiros meses. Mas aí, aos poucos, eu comecei a perceber que não era para mim. A política não era para mim.
O funcionarismo funcionarismo público, a público, a máquina. dinâmica, a máquina, Uhum. exatamente. Eu sentava ali, eu falei, gente, minha vida tá acabando, sabe? E É, tá todos os dias você sabe que passando. quando eu trabalhei numa empresa de tecnologia, de informática, eu tinha essa sensação de que a vida estava passando e que eu estava morrendo, É, cada dia um pouco, assim. Era estranho. e eu ia para a faculdade de biologia e gostava também. E ao mesmo tempo, eu comecei a fazer. Tem uma escola de teatro musical em Brasília, então eu comecei a me embrenhar um pouco mais, sabe? Eu vi uma peça de teatro e falei, nossa, que legal isso, eu acho que eu quero fazer. Na época eu já dançava, eu fazia dança de salão, só também de hobby, né? Porque Uhum. tem que ser de hobby. No Brasil, acho que ser artista é hobby até que vire profissão, Muita né? gente fala que é a mesma coisa, e às vezes até escapa da gente falar quando a pessoa fala assim, ah, você é ator, mas com o que que você trabalha? Porque assim, ela é ator e mais É alguma mais alguma coisa. coisa, você não tem. Não existe esse Ser ator e esse é entendimento o seu cultural. ofício e é isso que te Isso. A não ser sustenta. que você seja. A não ser que você esteja na novela das 8 da Globo, né? Mas fora disso, eu acho que as pessoas ainda não entendem isso. Então, na época, eu também fazia dança de salão como hobby, mas eu estava dando aula, tava de alguma forma fazendo acontecer Uhum. para mim, né? Você E dava aula de dança de salão, sim, aquilo gerava uma gerava uma renda, receita. precisava Ah, daquela renda. isso é muito Era legal. muito Uhum. importante que a gente tivesse isso, né? Antes do Ministério. E aí eu entrei no Ministério, continuei fazendo isso, houve uma oportunidade desse grupo de dança, fazer parte de um show, e foi como eu comecei, nossa, que legal isso, acho que eu vou começar a estudar. Aí fiz escola de teatro musical, e aí avança 4 anos já, me formei em biologia, já estava de saco cheio com o Mas você Ministério. estava já 4 anos lá. 4 anos, fiz 4 anos. E fiz escola de teatro musical. Aí eu falei assim, eu quero tirar umas férias, eu quero ir para Nova York, ver show e curtir e tudo mais. Aí fui para Nova York e pronto, foi o início do fim. Foi o início do fim da minha vida no Brasil, porque eu cheguei lá e eu senti algo que eu nunca havia sentido na minha vida, uma energia, uma coisa. Eu chorava sem nem saber porque eu estava chorando, sabe? De emoção mesmo. E foram 15 dias, um dos melhores 15 dias da minha vida, até então, né? Eu tinha 22 anos. Foi em E aí março. você consumiu musicais, você foi pra vida Fui para a cultural. vida cultural total, Aham. total, total. Uma imersão. Lincoln Center, American, o Museu de American History, o MoMA, o Met Ai, MoMA. e Meu Deus, o tudo. coração até, ai, só fala MoMA já faz assim. É incrível, né? Nova York, a cena cultural de Nova York é absolutamente incrível. E só andando pela cidade também. Nova York é muito pequeno. São 2 milhas por 11, eu acho. É uma ilhazinha pequenininha, então você dá para ir para tudo quanto é canto Uhum. andando, e a cada esquina que você vê, a cada rua que você atravessa, você está num lugar diferente. E foi muito incrível, foi muito incrível. Tendo crescido em Brasília, que é uma cidade oposta disso, para ir na padaria você precisa pegar o carro, né? Nossa, nem me fale. E, Uma vez eu fui passar uns dias em Brasília, meu Deus. e Brasília é linda, eu acho Brasília uma cidade linda, uma arquitetura Sim, planejada, incrível, mas incrível, mas não é para andar a pé. não é Nova York, e o que é, né? Mas era bem diferente, era algo que eu nunca havia Uhum. visto. E eu falei, caramba, eu tenho que viver aqui. Não tinha ideia como. Mas eu falei, eu tenho que viver aqui. Voltei final de março, acho que março de 11. Março de Aí você 2011. volta com essa semente. Aí você volta com essa semente. Então, de março a outubro, o que eu fiz foi germinar essa semente e falar, vou voltar em outubro para ter certeza que eu não tô só empolgadinho, que foi uma viagem legal. Porque isso acontece com a gente, né? Claro, a gente vai. Toda viagem que a gente faz, a gente parece que quer. Ah, eu quero morar aqui agora. E eu tava indo muito pro Rio também, Uhum. vendo musicais, para São Paulo na época. Eu falei, eu queria mudar. Mas no Rio e São Paulo, eu seria apenas um outro brasileiro que se mudou. Uhum. Né? E a prospecção de ir para Nova York foi, caramba, sei lá, eu posso ser único, eu posso ser um diferencial, né? Aquela coisa do sonho, aquela coisa do plano, né? Uhum. Então voltei em outubro, e em outubro eu falei, não, é isso mesmo.
Eu voltei em outubro como se eu nunca tivesse saído em março. É uma sensação que eu nunca consegui explicar pra ninguém. Só reconectou, parece que parou no tempo, viveu Isso, um hiato e voltou a pronto. viver É o exatamente isso. connect ali. É como Voltou isso se... e tum. E não Voltou para só isso, mas é como... A sensação que eu tive é a sensação que eu nunca tivesse saído. Que At all. interessante. Tipo, como se eu tivesse nascido e crescido, como se alguma parte de mim fosse O de que lá, pode, sabe? tá? Assim, E o não que sei o que pode cada um acredita, mas, eu acho que provavelmente Hey, eu super em outras acredito. vidas Super você acredito. teve uma conexão com esse lugar e aí você só reconectou. E- Você sabe que eu tenho um negócio com Paris. Eu cismo com Paris. Eu cismo com aquelas mulheres com aqueles cigarros dos anos 30, 40. Uhum. Eu tenho certeza que eu vivi essa época em algum momento em Paris. Sim, E ninguém tira isso da minha cabeça. com certeza. E eu tenho certeza que eu simplesmente me reconectei. Então, voltei em outubro. Sei lá, eu cheguei aqui dia 29 de outubro. Dia 1º de novembro, eu tinha um ticket de uma passagem para Nova York. E todo mundo, você é louco, minha mãe, louco, desesperada, né? Tipo assim, nossa, tem Ah, porque você estava largando a certeza, certeza, o combo, né? Que muita gente almeja, Eu inclusive. tinha 22 anos, estava bem estruturado como funcionarismo público, tinha acabado de me formar em biologia, eu tinha tudo para, sei lá, fazer o que as Seguir ali. pessoas esperam que você siga. Exatamente. E eu falei, não, eu vou. Olha só, se nada der certo, eu volto. Eu também não fui na burrice. Eu falei, eu vou trancar o ministério. Eu já estava há 4 anos lá, então poderia sair Uhum, por até 3 anos por razões pessoais e não Uhum. perder minha vaga. uhum. Se nada der certo, eu volto. Eu tenho 6 meses para tentar. Aí fui, fiz uma mala. Uma mala. Na minha cabeça, eu tinha que levar uma mala. Eu podia levar 2, sei lá quantas, mas eu queria levar uma mala. Eu pus dentro tudo que eu tinha dentro de uma mala. Aí fui com uma mala, cheguei lá, eu tinha já, enfim, algumas economias para me sustentar no início, né? E por mais que eu tenha não gostado do Ministério e tudo mais, eu sou muito grato a isso, porque me deu o financeiro para eu poder Sim, te me estruturou, estruturar um né? pouco Para você lá. também poder sonhar. Eu falo muito aqui que às vezes é igual, nós sonhamos em ser atores ou sonhamos em trabalhar em musicais, mas o que você fez é o que a gente fala sempre e os convidados que vêm aqui falam. O planejamento faz parte. Você Muito. precisa olhar ao seu redor e ver as peças que você tem. Veja as peças que você tem. No caso do Rony, ele tinha a vaga do funcionarismo público. No meu caso, eu tinha a informática, que era o que me dava a grana para eu poder voar, né? Então, assim, eu não fiz arquitetura de cara, eu não pude trabalhar com produção cultural de cara, então eu tive que passar pela informática, que era uma coisa que não era o que eu queria, mas era uma coisa que dava a grana para eu poder voar, para eu poder levantar voo, né? Então foi a mesma coisa no seu caso, você desenhou de alguma forma, às vezes até inconsciente, Sim. mas desenhou um projeto de peraí, gostei, é isso. Voltou pro Brasil, fez um tempo ainda, mas com essa semente, cultivando essa semente, claro, Total. emanando energia numa direção já. Só numa direção. Que é muito importante isso também. E eu acho que, sabe, uma coisa que é legal, que eu vejo isso muito dos gays, pontualmente. Nós somos muito focados. Quando a gente foca numa coisa, eu quero isso pra mim. Ninguém te tira dessa reta. Você vai, sabe? E é o que explica muitos gays serem bem-sucedidos, estarem no emprego que eles querem estar, não ficam, esquentando banco ai, nossa, eu queria estar em outra coisa, mas estou aqui, sabe? Então, isso é muito legal de ver. E esse movimento que você fez foi muito incrível, de você pensar, se organizar e ir. E com esse pensamento, se der errado, gente, do chão não passa. Do chão não passa. E era exatamente isso. Eu falei, cara, eu tenho, sei lá, 6 meses, que era o visto que eles davam, para tentar fazer alguma coisa. Se nada der certo, eu volto para lá, sabendo que eu tentei. O que eu não quero fazer é chegar nos meus 30, na época eu tinha 22, 23. Aniversário em novembro. Não, na época eu tinha 22. É saber
passar o resto da minha vida falando, ai, se eu tivesse tentado quando eu era mais jovem, ai, Fernando, teria sido diferente, né, menino? Não, mas não, você não pode sentar e só esperar, né? E aquela coisa, eu utilizei o meu ambiente, o meu environment, eu falei, o que eu tenho aqui que pode me ajudar? Qualquer coisa. Esse é o lance. Tem sempre alguma coisa. Mesmo que a gente ache que não tenha, mesmo que a gente não veja, tem. Se olhar bem, Se olhar bem, tem. Se olhar por um ângulo diferente, tem. Talvez se olhar por aqui, não tô vendo. Mas aí você vira, não vi. Mas se você ver, olha só, tava bem aqui. Né? Mas a gente tá muito atado a só isso que tá na nossa frente. Um olhar viciado, né? Isso, e a gente tem que começar a olhar por cantos diferentes, né? Ampliar esse prisma, esse olhar. E eu mesmo que tava tão amargurado com esse trabalho político, falei, não, sou muito... Hoje em dia, né, não somente hoje, mas alguns anos depois eu olhei para trás e falei, caramba, eu sou muito grato a isso, mas uma gratitude genuína. Sou muito grato a várias coisas sobre isso. Particularmente o fato de ter me dado as condições financeiras que eu tive para fazer essa mudança. Na época não sabendo que era o que eu tinha, né? E por me mostrar também, isso eu não gosto. Não é o que eu gosto. E saber o que você gosta é tão importante quanto saber o que você não gosta. Sim. Né? E saber o mais cedo possível. O mais cedo possível. Isso não é para mim. E quer saber o quê? Isso é para muitas pessoas. Então deixa essas pessoas fazerem isso, porque isso é para elas. Não é para mim. Eu vou atrás do que é para mim. O que é para mim? Eu não sei. Eu não sei ainda. Mas eu sei que não tá aqui. E eu sei que tá em Nova York. Então eu fui sabendo que tinha algo lá para mim. Como você falou, Fernando, é o seguinte, tem um presente, tá embrulhadinho, só você pode abrir. Mas você precisa estar aqui. Mas você tem que ir lá. É. Ninguém vai abrir para você. Não vai deixar de ser seu. Mas se você não for, você não vai ter acesso a isso. Era o que eu sentia. Então todo mundo falava, mas ser corajoso. Gente, corajoso por quê? Na época, eu tava tão cego por esse meu drive, né? Essa minha vontade de fazer algo acontecer, que eu nunca vi as possibilidades que podiam dar errado. Hoje em dia, eu tô com 34 anos, hoje em dia eu olho para trás falando, eita, eu conheço... Podia ter dado muito errado. Eu conheço Nova York como a palma da minha mão hoje em dia em muitos aspectos, né? E eu sei de tanta coisa que pode não dar certo, eu falei, eu sou muito grato por ter sido ignorante. Ignorância tem um ditado em inglês que fala, ignorance is a bliss. Ignorância é uma dádiva, né? É algo dócil, porque naquele momento, para mim, foi. É que você podia ter sido tomado pelo medo, né? Sim. E o medo paralisa, né? Sim. O medo gera todos esses pensamentos do e se. Isso. E aí você começa a desenhar vários cenários e a sua energia, que estava tão forte, canalizada numa direção, começa a se dissipar. Isso. E aí você vai perdendo força. E aí as coisas, os exatamente problemas isso. e tal, vêm. Exatamente isso. Né? E não só isso, Nova York tem uma energia ímpar. Uma energia que só quem foi sente. E eu não tô falando que se sente positivamente, não. Tem gente que vai e é muito para eles. Não é muito intenso. Too much, too much. Tipo, it's not for me. E não tem que ser para todo mundo. Se fosse para todo mundo estaria em Nova York, estaria né? todo mundo lá, né? O que seria do resto do mundo. Do resto dos gostos e dos restos das áreas. Mas hoje em dia eu falo pro pessoal, Rony, como é que é morar em Nova York? Gente, é vida real. Você paga a conta, você vai no mercado, você machuca o pé, você tem que ir no médico, você fica resfriado, você tem que pagar aluguel, você briga com o seu vizinho, sabe? Mas é porque as pessoas tendem a romantizar muito os lugares. Então, assim, Paris é romantizada, Nova York é romantizado, Grécia é romantizado, a Zona Sul do Rio de Janeiro é romantizada. Gente, tudo é vida. Tudo é vida real. Tudo fica ligado no seu celular, Exatamente. Fica ligado que tem bandido, fica ligado com tudo. A diferença é que... Você paga a conta, enfim. Se eu for viver a minha vida real em algum lugar no mundo, eu vou viver em Nova York, porque é onde eu amo. Então, tipo assim, se eu tiver que viver a minha vida real em algum lugar no mundo, e teremos, em algum momento, a gente vai ter que viver na vida real. Sim. Pelo menos eu vivo onde eu amo. Há controvérsias, que agora tá todo mundo querendo viver naquele universo paralelo lá. Como é que é o nome? Como é que Metaverse. Isso, no Metaverse. Metaverso, isso mesmo. Pelo amor de Deus, gente, se liga, gente. Metaverse. Se liga, cai nessa.
Vamos viver aqui, ó, agora. Você Ué. veio nessa vida aqui no corpo físico pra fazer o seu melhor e evoluir como ser, como criatura. Para de ficar viajando na ideia que você vai ficar no metaverso criando a personalidade que você sonhou em ser. Que isso daí não vai dar nada pra você, não. Acorda, hello, entendeu? Andando com body É, punk aqui, como é que é? Andando com o quê? Body punk aqui. Orkut Orkut, caraca. Não, o Orkut era massa. Eu adorava as comunidades lembro, do Orkut. Nossa, lembro. muito bom, muito bom. Tá, e aí me fala assim, você chegou em Nova York com uma única mala, Isso, na bagagem com a dança sim, e com o teatro musical. musical que você já estava em andamento. isso. E eu falei, o que vier, veio. Tipo assim, eu topo qualquer coisa. No sentido de dança, canto, teatro, obviamente sendo minha prioridade, mas eu falei, o que eu precisar fazer para eu poder chegar até lá, eu vou. Então eu lembro de eu ter começado até a trabalhar em, sei lá, nos meus... Primeira coisa que eu fiz foi tirar férias quando eu cheguei lá. Uhum. Foi tão difícil chegar lá, tipo, encerrar uma vida no Brasil, sabe? Uhum. Falei, por 2 semanas, Paz. paz, exatamente. Então eu só Curtiu. curti, fiquei na minha. Foi reviver março. Isso. Você chegou e foi Passei, nos musicais, foi fui pro curtir. musical, comecei a ver neighborhoods, vizinhanças, onde seria legal, não sei o que, perto do trem, perto não sei o que, onde é que, né? E na época eu tinha 2 amigas que, coincidentemente, iam se mudar. E elas iam chegar em 2 semanas. Eu falei, ótimo, quando as meninas chegarem, a gente havia conversado no Brasil, talvez a gente possa morar junto, talvez, então tá. E quando as meninas chegarem, eu retomo essa empreitada de achar um apartamento e tudo mais, e até então eu já tinha meu Airbnb e tudo mais, né? E aí as meninas chegaram, a gente se encontrou, a gente arrumou um apartamento para dividir e tudo bem. E na época, eu tava procurando, sei lá, em Craigslist, que é tipo páginas amarelas? Não, página amarela aqui é coisa de Não, é de busca de... de busca de emprego? De emprego. Então, isso. É o Craigslist de lá, que é notavelmente uma cilada para todo mundo que mora lá. Mas eu não sabia que era uma cilada. Porque, enfim, Craigslist é onde você encontra coisas loucas escritas, né? Tipo, o louco do louco do louco de Nova York tá no Craigslist. Mas eu não sabia disso. Então, na real, eu achei uma posição de host, que é tipo a pessoa no restaurante que te dá boas-vindas e te senta, Uhum. sabe? Por isso, um restaurante novo que estava abrindo, então fui lá, fiz entrevista. A e tudo mais. recepcionista que conduz até a mesa, essa pessoa. É só isso. Ah, tá. A pessoa falou lá. Aqui tem também. Oi, seu Fernando. É que A eu não sei mesma o nome vaga. aqui. Como Essa mesma host? vaga. Como é que é o Aham. nome? Se Host. chama de host. Então tá. A gente adora americanizar. Tá tudo em inglês hoje em dia, gente. Eu vejo ali pra fora, eu falei, assim, The Coffee Shop. Eu falei, por que não pode se chamar Casa do Café? Não, porque a gente adora. E Carmen Miranda já dizia. Carmen Miranda não. Quem que dizia isso? Clara Nunes. O Brasil tá matando o Brasil. Tá. Alguém falando pra mim, ai, amigo, eu vou ali numa meeting. Eu falei, você vai numa reunião? Tipo, Não, por é que tudo. a gente Não, é usa tudo. meeting? Tudo. Tudo é americanizado. Você faz uma call pra mim? Eu falei, chamar, te ligar? Tipo, Eu brinco muito com uma menina que é social media, que é a Priscila Pereira, beijo Pri, maravilhosa, que ela é a rainha dos termos em inglês, porque o pessoal da agência, ela trabalha com na agência de comunicação, com influencers e tal, e tudo é esse monte de termo, assim, que a gente chama dos Faria Limers, que é a galera que trabalha na Faria Lima, e tudo é... Sim, os Faria Limers, todos eles têm esses termos de inglês, em inglês, é call, é não sei o que lá, não sei nem reproduzir agora, lembrar na minha mente, mas, ai, gente, que preguiça. Também. Tudo bem que esteja havendo essa globalização, essa coisa cultural se conectando, né? Mas acho que a gente não pode, o Brasil não pode matar o Brasil, então existem Exato. coisas que eu acho que a gente tem que segurar muito fortemente, porque o Brasil é uma das maiores potências culturais do mundo, gente. Sair do Brasil para passar a valorizar o Brasil é uma coisa que é muito comum para o brasileiro. Eu mesmo. Sabe? Eu saí do Brasil e você vai lá para fora, existe um negócio chamado Halo Effect, que é um efeito auréola, né? Aquela arozinho do anjo. E o Halo Effect
é algo que existe muito no Brasil, mas existe muito lá. O que é o Halo Effect? Eu vim dos Estados Unidos e alguém falou, amigo, você passa no free shop, traz pra mim um Victoria's Secret, traz pra mim um perfume, traz pra mim algo daí, como se algo de lá fosse muito melhor do que o daqui. A gente valoriza muito o que é o de lá, não é? E hoje tá quase tudo made in China. E aí você chega lá... Gente, é horrível. A pessoa fala assim, você tá usando o Victoria's Secret? É peba lá, é ruim lá, sabe? Porque é mass-produced, é produção em massa lá. O que é bom lá é o único, o que é bom lá é o pequeno, é aquela lojinha do canto que só faz ali, sabe? O que é bom... Aí eu volto pra lá, né? Aí eu compro perfume aqui, eu faço a festa. Aí eu chego lá e ai, Rony, nossa, que cheiro bom. Eu viro pra ele, é brasileiro. Amam. Todo mundo ama saber que é brasileiro, porque existe esse halo effect. Tudo que é do Brasil lá é muito exótico, né? E é bom e é ruim também, porque eu cheguei lá sendo exótico, e por ser exótico, as pessoas te colocam numa caixinha. Ah, o Rony é brasileiro, então ele é imigrante, ele provavelmente é legal, ele é artista, e artista brasileiro em Nova York, deve fazer programa, deve viver com 30 pessoas, e te coloca numa caixinha que a gente não tem que ter vergonha, porque eu acho que tudo isso que eu falei é super válido, se é o que você tem que fazer para sobreviver, né? Mas, ao mesmo tempo, não era a minha realidade. Então, você não começa no zero, você começa no menos. Então, caramba, que situação. Aos poucos, né? Então, para voltar para a história, eu comecei a trabalhar no restaurante com um host e eu encontrei a posição de um estúdio de dança que estava abrindo. Eu falei, eu vou mandar meu currículo. Então, eu mandei meu currículo e a pessoa me ligou e a gente fez uma entrevista. Mas era um estúdio de dança de uma indústria que não existe no Brasil tão forte quanto nos Estados Unidos, que é o ballroom dancing, que é dança de salão, né? Mas a dança de competição lá. Então, existe no Brasil, mas é bem pequenininho. Lá é uma indústria multimilionária. Tem competição toda semana, se você quiser fazer, sabe? E gera muito emprego, gera muita renda e move muito dinheiro lá. Eu falei, tá, vamos, eu tenho um certo treino, eu entendo. Nossa, e no Brasil isso podia ser tão forte, né? Podia, mas eu acho que brasileiro não tem disciplina para isso. E eu não digo isso de forma negativa, eu digo isso, é um esporte russo, primeiramente russo, Eastern European, né, do leste europeu, russo, ucraniano, belarusso, eu acho, e por aí vai. Disciplina é fundamental. A disciplina, você não está entendendo, é uma parada, é um esporte, eu estou falando de esporte, a pessoa chega lá, ela treina por 8 horas por dia, eu treinei por 8 horas por dia por 4 anos e meio. Então, assim, foi muito intenso e foi maravilhoso, e é maravilhoso porque abriram muitas portas para mim. Fora o condicionamento físico que isso dá, né? E o que foi uma grande abertura para mim foi o fato de eu fazer tango, né? Porque que lá eles chamam de Argentine Tango, eles qualificam o tango enquanto argentino porque existe o tango de competição. Tango lá, só tango, é o de competição. Se você está falando do tango que a gente conhece aqui, o da Argentina, o original, ele é tango argentino, né? Argentine Tango. E a mesma coisa para o samba. Existe um samba de competição que não tem nada a ver com o nosso samba, mas eles qualificam também o samba brasileiro como sendo Brazilian Samba. Então, essa qualificação é positiva para eles, né? E falam, nossa, o Rony faz tango argentino. Então, foi uma abertura muito grande, porque ninguém lá, nesse meio competitivo, fazia de forma autêntica. Então, abriram muitas portas nesse início para mim. A ponto de eu ter feito até um vídeo na época e ter viralizado. Tem, sei lá, 4 milhões de viewers. Se você colocar no YouTube, sei lá, Rony Dutra Narcotango, que é o nome do vídeo. É um em preto e branco, que eu olho hoje em dia e falei, gente, sabe quando você se olha pro seu passado e você se dá a nota? Eu falei, não, eu corrigiria muitas coisas nesse vídeo. A gente vai deixar esse link desse vídeo do Rony dançando tango nos comentários, no descritivo do vídeo, gente. E vocês assistam. Pronto. Não, esse e milhares de outros vídeos que tem você dançando, pelo amor de Deus. E aí eu descobri um nicho, essa é a verdade. Eu falei, nossa, amo fazer vídeo, foi muito legal, acho que o fato de ter ido viralizado deu esse fogo, né? Falei, nossa, eles me amam, né? Essa coisa assim. Tipo, deu muito certo. Né? Deu muito certo. E com a minha parceira na época, ainda minha grande amiga Júlia Giuliatti, a gente criou muita coisa. Deixa eu ver se é esse.
Preto e Vai, branco. depois- É esse mesmo, é é esse esse mesmo, mesmo. preto e branco, esse aí. Nossa, eu olho pra ele hoje em Eu dia. sou apaixonado por tango, você não tem noção. Isso. Apaixonado. A gente foi pra Argentina. Eu já passei uns 5 anos novos na Argentina. Sou apaixonado pela Argentina. Sou apaixonado por ver um povo que valoriza a sua história. Sim. E assim, tá passando perrengue? Tá passando perrengue, mas eles estão lá honrando a história deles. Verdade. E eu acho isso lindo. E a gente conheceu uma brasileira que dança lá nas ruas e ela nos indicou uma casa de tango que as pessoas vão fazer, vão dançar a milonga, né? Isso. Meu Deus, que incrível. Incrível, não é? Porque era assim, numa portinha, como se fosse aqui no centro de São Paulo, a gente entrava e tinha um salão. E as pessoas Enorme. os argentinos vão pra lá dançar. Não é Sim. um lugar de Turista. de turista. Então, de turistas tínhamos nós. É. E as outras 40 mesas eram a própria população que estava sentada lá, que ia tomar um drink e que ia dançar. Chocado. Mas Foi a melhor experiência. Mas é o equivalente de um baile de gafieira aqui. Você vai lá na Lapa, você tem várias festas de samba, você tem a galera dançando gafieira, ou você vai para uma festa de forró, você vai... É o máximo, sabe? A gente celebrar a nossa cultura dessa forma, de forma que a gente pode compartilhar essa energia um com o outro. Então, isso me deu muita visibilidade no início, né? E ao mesmo tempo eu estava treinando 8 horas por dia fazendo o ballroom dancing, que também me deu muita visibilidade, mas eu descobri um nicho E que trabalhando no restaurante. Então, na época, não, porque aí eu comecei a trabalhar com eles e o restaurante durou uma semana só. Eu falei, nossa, porque não deu, era pra muita ser. coisa. Era pra ser. Uhum. Então foi um mês, foi exatamente um mês. O Foi restaurante foi a ponte para você saber da escola. exatamente, porque enquanto eu tava nesse restaurante, eu havia perguntado para as pessoas onde é que você acha, não sei o quê, e eles me falaram outros sites e tudo mais, mas foi a minha amiga que tava morando comigo na época, Fernanda Rezende, beijo, Fê, e ela falou, amigo, olha só, tem esse negócio aqui, por que você não manda pra eles? Eu falei, tá, mandei. E aí foi. E na verdade, eu acho que é dia 10 de março, pode falar a data? Falei. Pode. Então tá, eu acho que, sei lá, ó, quer deixar no... Dia 10 de março. Acho que foi exatamente dia 10 de março que eu comecei. Não acredito. Sim, porque o aniversário do meu irmão é dia 9, e eu lembro que tinha sido aniversário do meu irmão. E ou foi dia 9 ou foi dia 10, mas há exatamente 11 anos eu tinha começado meu primeiro emprego oficial em Nova York, que foi o que me deu essa abertura, que foi o que fez os meus vistos e tudo mais, e todo esse perrengue. E enfim, foi o que falou pra mim, não, tá, é isso, você tem que estar aqui, sabe? Em um mês eu achei algo que desse certo pra mim, e obviamente eu fiquei com essa companhia por 4 anos e meio, eu aprendi muita coisa, eu vi muita coisa, eu comecei a descobrir muita coisa sobre mim, inclusive esse vídeo que eu falei, que eu vi um nicho pra mim, né? Eu falei, nossa, eu gosto de fazer vídeo, eu gosto de dirigir, eu gosto de fazer isso e aquilo. Mas na minha cabeça, eu falei, não, eu tenho que ir pra Broadway, eu tenho que ir pra Broadway, eu tenho que fazer show, tenho que fazer... aquela coisa de, tipo, você tem que chegar até lá. Uhum. Adiantando a minha história agora, 4 anos e meio fazendo ballroom com essa companhia, aí depois de 4 anos e meio eu decidi sair porque eu já cheguei ao top do que eu conseguia ao máximo naquela companhia. E eu falei, cara, tem mais coisa que eu quero pra mim. Eu quero cantar, eu quero atuar, eu quero estar nos palcos, eu quero tentar. Mas essa companhia, ela tinha apresentações que geravam receita? Então, é uma companhia é uma escola de dança. Uhum. Então, ao mesmo tempo que eu estava treinando, eu estava dando aula para várias pessoas diferentes. Eu estava fazendo competições, então eu estava ensinando e ao mesmo tempo aprendendo. Que a gente chama aqui de personal dancer. É isso? Tá. É em inglês. Olha só que Em maravilhoso. Não pode ser um Personal professor de dancer. dança. Ele tem que ser um personal dancer. Então, você acaba sendo um coach, que eu virei um coach de dança e ensinando e fazendo competições e shows e tudo mais. E foi a minha renda por 4 anos e meio. E foi também o que deu meu visto, isso e aquilo. Mas depois de fazer isso por um certo tempo, eu falei, cara, eu cheguei a uma zona muito confortável, estava ganhando um dinheiro muito bom. Mas novamente estava naquela situação de, e agora? Que mais? Mas esse lugar tem mais pra mim. Que mais, né? Eu tô em Nova York e eu não tô aproveitando Nova York 100% agora, porque o meu 100% tá voltado para me estabelecer em Nova York. Mas agora que eu tô estabelecido, eu acho que eu posso me arriscar. E como era pra sua família aqui? Por exemplo, que você tava lá vivendo de arte, fazendo dança, dançando. Como era esse olhar?
Assim, Eu acho foi um período que você não veio pro Brasil? Então, eu De vim. férias ou coisas assim? Eu vim uma vez, porque o visto que eu tinha. Somente brasileiro tem esse tipo de visto. É o O1. Mentira, deixa eu rephrase it. Refrasear. O1 existe para todo mundo, mas o O1 para brasileiro só te dá permissão de sair pelos 3 primeiros meses. Não sei por quê. O Uhum. visto é válido por 3 anos. Então, os 3 primeiros meses do visto, você pode ir e vir. Uma vez que você passa esses 3 primeiros meses, você não pode mais sair dos Estados Unidos por 3 anos. Na Uhum. época, não sei se mudou algo agora. Então eu fiquei, porque eu falei, pra eu sair, ter que fazer entrevista tudo de novo. Ah, e não. eu falei, não quero arriscar. Uhum. Então minha família veio me ver os 2 primeiros anos, e o terceiro ano eu vim, porque eu tinha que renovar, né? Mas foi difícil, foi muito difícil. Muito, muito, muito difícil. Eu sou muito família, nossa família é muito próxima, e eu acho que mãe sempre vai preocupar, ela estava muito preocupada se ia dar certo, se não ia, mas rapidamente eu acho que eu pude mostrar que, não, eu tô bem, não se preocupa. Na verdade, Uhum. eu não tô só bem, mas vem me ver, Uhum. né? Vem ver isso. Eu quero que vocês sintam o que eu tô sentindo, eu quero que vocês passem pelas mesmas experiências que eu tô passando, da sua forma, né? E foi bom, eles viram isso. E eu acho que vai sempre existir essa preocupação de você não estar perto, né? Ah, sempre. Bem ou mal. Mãe é mãe, Tipo né, assim, mãe? A minha mãe, se ela liga, eu tô, oi, mãe. O que tá acontecendo? Não, eu só tô com um pouquinho de febre. Pronto, minha mãe já começa a ter dor de barriga e não sei o que lá, porque quando eu era Exatamente. bebê, eu convulsionei, não sei o que, e a aí vai. febre. Eu falei, mãe, calma. Nunca mais eu convulsionei. Eu tinha meses de Uhum. idade, eu tenho 35 para 36 já. Falei, pelo amor de Deus, para. Não, tá bom. Ai, não dormi nada à noite pensando na sua febre. Nossa. Mas é mãe. Não adianta. Assim, Valorizem suas mães. a diferença é que eu tô a 14 horas away, né? Eu tô a 14 horas da minha família, Uhum. bem ou mal. O mais rápido que eu vou conseguir chegar no Brasil, se algo acontecer, Deus o livre, ou enfim, é em 14 horas, né? O mais rápido tem que ser. Ai, como é desgastante, né? E é uma longe, viagem. longe, é desgastante e tudo mais. E para muitas outras pessoas, sei lá, você tá no Rio, outro tá em São Paulo, você tá ali em 45 minutos, né? Uhum. Então, assim, eu acho que vai sempre existir isso, mas aos poucos o mundo foi ficando menor e a gente foi se vendo mais frequentemente, a gente foi se vendo com mais tempo, a gente foi fazendo coisas diferentes, então a gente tá... Essa distância que antes era muito, muito gritante foi ficando menor. Com o WhatsApp mesmo, né? Sim, sabe? FaceTime. Antes a gente não conseguia se ver, então o WhatsApp era só texto, né? E agora você já pode fazer vídeo, agora você pode, em qualquer momento, na sua mão você tem acesso, Uhum. mas no início não era bem assim. Eu lembro que você tinha que comprar crédito de Skype para poder falar com ele, sei lá, no final de semana e coisa parecida. Mas enfim, 4 anos e meio se passaram, eu decidi começar do zero, larguei tudo, comecei do zero de novo e... Mas a bagagem vem ganhando corpo, né? Sim, Porque isso é que é o legal também, né? Naquele momento eu falei, poxa, eu sou muito grato a esses 4 anos e meio, porque me permitiu me estabelecer. E por ter me permitido estabelecer, o certo para mim agora é tentar outra coisa, porque eu já me estabeleci. Eu acho que o errado seria eu ficar confortável e complacente. É uma palavra complacente? Complacent. Enfim, não sei, criei. Uhum. Né? Eu consigo ouvir o meu sotaque americano enquanto a gente conversa, que é outra coisa bizarra também. Não, faz parte. Mas, poxa, você tá lá 11 anos enfim, já, né? Me dá Imagina. uma semana aqui que eu perco. Sim. Mas, enfim, a gente acaba ficando confortável. Eu falei, não, acho que eu vou me desfavorecer por não tentar algo mais. Então, larguei tudo novamente, comecei do zero novamente, e dessa vez focado com teatro. E aí mandei ver, né? Fui atrás, fiz tudo, fiz um show contando essa história minha até lá, chamado Wave, que foi tipo um one-man show. Um show de uma pessoa só, num palco lá. Foi super legal, foi super 10. Botei música, botei texto, escrevi o roteiro. Bem, muito bem visto. E fiz... Não, você meteu as caras, Meti literalmente. as caras, total. E
Até chegar ao ponto que eu fiz a audição para esse musical da Broadway chamado On Your Feet. Tava tendo uma produção regional do show, a mesma produção da Broadway, mas regional. Eu falei, tá, vou fazer. Passei para fazer o musical On Your Feet. Eu falei, caralho, é isso, né? Cheguei onde eu queria e se cheguei lá e fiz o musical e não é para mim. Não é para mim. Eu falei, Foi experimentar. caramba, a minha vida inteira eu achei que era o que eu queria. Aham. Mas eu descobri que não é pra mim. Não consegui fazer, a gente chama de 8 a week, né? 8 por semana, da mesma coisa, todos os dias, repetir. Falei, não é pra mim, eu preciso criar algo novo. E lá, você assina um contrato que é por um tempo indefinido, porque... Que pode dar muito certo dar muito e não certo, sair eles- nunca de cartaz. Exatamente. Ou pode fechar, sei lá, em 2 semanas, né? Uhum. Eu fiquei 2 meses e eu falei, não consigo, não dou conta. Oi? Não consigo. Eita! Acho que é do outro lado. Eita, Brasil! É do outro lado, né? Tá ótimo. A gente segue assim. É legal essas coisas, né? Dão tipo um. Ai, dão um Dá um tiro negócio. na gente, eu não sei. Vou aproveitar pro Rony poder beber uma água e divulgar que Gracie Janucas está no Nasci Pra Ceder-se agora, lá no Teatro Opus, no Frei Caneca. Vai fazer uma linda temporada, juntamente com a temporada de O Que Faremos com Walter, que é uma produção do Léo Mijorim, e que a Grace também tá no elenco. Então não percam, já façam logo uma dobradinha. Vai curtir o shopping e já assiste o espetáculo, os dois. Nasce Pra Ceder-se e O Que Faremos com Walter. Tá bom? Olha só, um merchan no meio do caminho. Ótimo. Depois de um, sei lá, um pá! E algo. Um packing na gente. Sabe o que parecia? Vocês já ouviram? Tem um barulho que é bem característico de densamento de energia, que é um barulho de um chicote que bate, assim, ó. Me lembrou isso. Beto Carreiro. É, tipo, Beto Carreiro. Meu Deus, menino, que loucura. Pois é, e aí eu falei, caramba, não é pra mim. Não... Amo. Chegou na amo. Broadway, levou uma mala só, passou por um restaurante, passou por dança, achou que era aquilo, chegou E não no era. musical e não era. E não era pra mim. E eu amo, don't get me wrong, né? Tipo, Uhum. não- eu amo tudo aquilo, mas eu não consegui. Mas sabe? era essa coisa da repetição, o aquela coisa. glamour tá na busca. Uhum. Deixa eu te contar isso agora. O glamour dessa coisa, o glamour tá na busca e no dia de estreia. Depois disso, é trabalho. Você Uhum. acorda, você fala, caralho, lá vou eu novamente. Sabe? A mesma coisa. Então, A mesma se você não- coisa, o mesmo passo. E o problema é o E seguinte. não cria nada, e não muda nada, e nada, e Você nada, tem que- nada. Todos os dias você tem que encontrar algo novo no que você faz para ser novo para você. Pra sabe- te motivar. Sabe por quê? Porque a pessoa que tá sentada ali é novo para ela. Mas se não for novo para você, não vai ser novo para ela. Né? Uhum. E existem pessoas que são perfeitas fazendo isso. Eu sou muito bom fazendo isso também, sabe? Aquela Uhum. coisa, não, eu consigo me motivar a ponto de fato encontrar algo novo e você se lembrar, não, é isso que eu quero pra minha vida. Não, e é sabe? incrível porque assim, a gente como plateia, se a coisa não tá bem, por Você exemplo, sente. assim, tem gente no elenco que não se fala e eles são o casal romântico do espetáculo, ou a pessoa tá ali fazendo e tá pensando, meu Deus, eu tô muito ferrado que eu preciso de grana. Uhum. A plateia sente. Sente. A pessoa não tá ali de corpo, alma e espírito. Ela tá voando. A gente fala E ela lá no pode Sunset. fazer a reprodução, né? Maravilhoso. Mas o olhar deixa vazar. Uhum. Que a energia que tá ali não é a energia 100% da coisa. E a gente fala lá que a plateia tá sempre um passo à frente. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Aconteceu alguma coisa errada no palco, vai saber. O que vai te quebrar, o que vai te suceder é o que você faz com o que deu errado. Né? Uhum. Uma cadeira quebrou. Ai, meu Deus, vou entrar em pânico ou vou fazer alguma cena com isso? Se eu fizer uma cena, todo mundo vai amar. Nossa, você me lembrou da Não semana é? passada uma sessão de O Que Faremos com Walter, que a Grace tira um vidrinho, que é tipo um ansiolítico, né? Que ela é muito louca, essa personagem dela, e na hora que ela tira o vidro cai. E não era pra cair, não era a cena. E a cena foi incrível, porque ela ficou olhando pro vidro, assim, ó, e o vidro rolando, assim.
Ela ficou olhando pro vidro, e olhou pra plateia, e a plateia inteira aplaudiu. Mas, Porque foi demais, foi muito bom aquilo ter A acontecido. própria Fabi Bang. Teve a coletiva de imprensa agora do Wicked, né? Tem uma cena, o popular, vamos ver. Ela tira uns bandos de tecido dentro de uma gaveta, não sei o quê. Esse tecido caiu no chão, ela subiu, pisou em cima do tecido, o tecido prendeu no pé dela. Ela olhou pro tecido, fez toda uma cena com o tecido. Eu falei, porra, aí sim. Né? É profissional. Você usa o que você tem. Isso é teatro. É isso, não pode te É isso que a destruir, gente né? quer. Não pode A te gente- desconstruir. A gente quer o teatro, a gente quer essa coisa nova e fresca todo dia. Uhum. E é fácil fazer o novo e fresco todo dia quando você tem uma estreia, quando você tem uma plateia de amigos. Mas quando cai no... É trabalho. Você tem que Uhum. chegar, você tem... Começa a te destruturar se você não está preparado para entender isso, né? E na época, foi uma surpresa para mim. Eu falei, gente, olha só, caiu na rotina. Eu vou te fazer uma pergunta polêmica. Sim. As escolas que preparam atores para musical e o próprio musical em si, muitas vezes, eu percebo uma falha que eu acho muito importante, que é a interpretação. Uhum. Eu acho, e queria ouvir de você isso, o porquê, né? Se você tem essa percepção e se você consegue me dizer o porquê. Que a interpretação parece que ela não é tão protagonista quanto as técnicas de voz e dança de um musical. Aí você tá certíssimo. É o meu maior, a minha maior encrenca com teatro musical. Aqui e lá, né? É que existe esse conceito de, não, você consegue gritar, não, você consegue cantar, não, eu falei gritar porque é de forma pejorativa, mas se consegue cantar a nota e coloca no figurino bonitinho e tá contratado. E não é bem assim, né? Obviamente que eu tô generalizando, não é isso, mas é teatro musical, não é música teatral. Uhum. Né? Eu acho que o teatro deveria ver... Para responder essa pergunta, eu não sei o porquê, mas eu acho que existe um foco extremo em técnicas que são físicas, Uhum. né? Você fisicamente sente a sua laringe, sente a sua garganta, você consegue controlar o canto, você fisicamente sente o seu corpo, você consegue controlar a sua dança. Mas para teatro, não tem nada físico para você... Tem um corpo físico, obviamente, mas essa busca interior, essa busca, o quão exposto eu vou me permitir estar em cena, quão vulnerável eu, enquanto ator e pessoa, vou me permitir estar sobre as máscaras daquele personagem. Né? Tem um momento para ser comédia e tem o seu momento de você ser vulnerável. Para os dois você precisa ser vulnerável. Mas a minha maior encrenca com isso é que você acaba vindo, você vê uma pessoa cantando lindamente, vestida numa roupa linda, com um cenário lindo, mas você não sente nada. Exatamente. Né? E é muito próprio para teatro musical. Isso acontece lá, isso acontece aqui, provavelmente acontece no mundo inteiro. É muito triste. Gente, vocês que têm escolas de teatro musical, por favor, valorizem a interpretação. Preparem esses atores não só para serem incrivelmente brilhantes no sapateado, na dança, no canto, mas que eles sejam atores, acima de tudo. Que eles interpretem, pelo amor de Deus. Porque a gente vai no musical e eu quero morrer quando eu chego no musical e eu vejo tudo belíssimo, mas aquilo não bate, não vem, porque não tem interpretação. É texto falado, cantado. E a verdade é a seguinte: depois de fazer isso por muito tempo, você acaba perdendo aquela coisinha fresca. Então você tem que continuar. Eu falo para os meus atores todo o tempo: tem que ser novo todo dia. Você não pode recriar o que você fez ontem. O que você fez ontem nasceu e morreu ali. Hoje você tem que criar o de ontem do zero. A mesma forma que você chegou lá, você tem que chegar novamente hoje de uma forma completamente diferente, porque eu tô vindo de uma semana inteira assistindo o Wicked todo dia, trabalhando e tudo mais, e na última sessão que eu assisti, eu chorei em 3, 4 momentos, porque foi novo para mim, foi novo para os atores, foi novo, sabe, tudo entrou e... Rony, mas você já tinha visto 7 vezes. Mas na 8ª vez, eu tava tão movido quanto eu tava na primeira. Porque existe esse frescor vindo do palco, né? E é fácil ter esse frescor no início, é fácil ter esse frescor quando tá...
O difícil é ter esse frescor depois de 1 ano e meio de show. Já imaginou? Tem gente, eu tenho um amigo no Hamilton, que tá lá desde que o Hamilton tava no Public Theater, antes da Broadway, em 2016. E segue em Ele tá cartaz. fazendo show há 7 anos. Meu Deus. E tá lá, firme e forte, maravilhoso, tem Jasperson. Tá tá sempre lá. buscando essa verdade, Isso. essa coisa que o instiga, que é esse novo, esse Isso. frescor, E, né? e claro que ele também provavelmente está procurando outras coisas para continuar mantendo esse frescor para ele, mas foi isso para mim que não me permitiu continuar fazendo na Broadway, né? Uhum. Continuar aquela coisa de fazer 8 shows por semana da mesma coisa. Eu tive que continuar criando. Foi quando, na época eu já conhecia o Steven, era amigo só de círculos sociais, foi quando a gente começou, eu fui convidado a cogitar a possibilidade de talvez você vai gostar de dirigir ou fazer coisa parecida. Eu falei, eu nunca fiz isso, gente. Não, você já fez sim, olha os seus vídeos. Eu falei, gente, realmente. Todos esses vídeos, voltando para aquele vídeo do tango que eu fiz até então, tudo isso era eu dirigindo. Eu tenho dirigido meus parceiros de dança desde sempre enquanto coach. Eu falei, não, nesse momento a gente tem que fazer assim. E eu simplesmente abri o olho para a possibilidade de realmente, eu tava aqui do meu lado o tempo todo e eu não vi. É aquela história do eu tô olhando só aqui. Na hora que eu virei, eu falei, putz, estava bem aqui, né? E aí, numa hora que você realmente se permite sentir isso, pum, tudo acontece, né? Foi quando as coisas começaram a dar uma reviravolta. O Cargas d'Água, a música, o show brasileiro Cargas d'Água do Vitor e da Aninha, foi lá para Nova York com o Edu Medates e houve a oportunidade de eu poder participar enquanto diretor junto com a Renata Soares, e a gente criou algo super bonito e foi super legal, e foi quando eu descobri que essa ponte cultural pode existir, porque o Cargas d'Água é um show muito brasileiro, né, muito específico para o Brasil, e deu muito certo lá, né, porque a gente criou esse vínculo cultural, ao invés de separar, não, isso aqui, e lá vai ser lá, não, a gente criou um musical brasileiro em Nova York e foi super relevante. E aí eu comecei a me apaixonar por isso. Aí o Steven falou, você vai comigo pro Pippin no Brasil? Falou, vamos. Fomos ver o Pippin no Rio, conversamos, falamos com o Cláudio, voltamos para cá em 2019, foi mais incrível ainda, passamos um tempo juntos e por aí foi. E aí uma coisa vai com a outra, né? Eu fui convidado a dirigir um musical chamado Real Uphill, que é um musical americano que se passa no Rio de Janeiro, é tipo um Romeu e Julieta de... É um que tem uma cena de Copacabana. Tem. Que tem num vídeo, acho que dentro do seu Instagram. Isso, esse mesmo. Legal. A gente fez esse musical maravilhoso. Juliana Pedroso e Matt Guerin, Nani de Assis criaram algo absolutamente espetacular, que é relevante para um público americano, sabe? Não é 100% brasileiro, mas não é que não é 100% brasileiro. É que é o brasileiro que funciona lá. E para lá é 100%. Né? Claro que a gente fosse fazer o show aqui, seria um show completamente diferente. Porque a plateia daqui é diferente, eles já encaixam as coisas diferentes que um americano não vai encaixar. Então a gente tem que fazer ser relevante para lá. E quando eu comecei a entender que essa ponte é possível, pum, o céu é o limite, né? E aí houve a oportunidade de vir para cá com o Steven agora para fazer essa produção do Wicked, que é não réplica, né? A gente já havia conversado antes. Isso é legal. A gente tá nos minutos finais, você acredita? Que eu tinha milhares de coisas pra te perguntar e eu não te perguntei. Mas eu queria que você pontuasse pra gente o que as pessoas vão encontrar nessa versão de Wicked, que não que não é uma réplica, como você fala. O que isso diferenciou da versão que a Time for Fun fez há uns anos atrás? Bem rapidinho, então. Réplicas são exatamente o que você viu na Broadway. Então, assim, o que você viu na Broadway, eles colocam a venda para ser produzido fora do país, fora dos Estados Unidos, e você tem que fazer o show exatamente como foi, com os mesmos figurinos, com os mesmos cenários, com as mesmas montagens de cena, com as mesmas marcas, com as mesmas luzes, com as mesmas maquiagens. Tudo é o mesmo, só vai mudar o idioma, né? Claro. Então isso é um formato que a pessoa pode comprar os direitos, que foi o que aconteceu provavelmente com a Time for Fun naquele momento. Eu acho que a Time for Fun faz muitos shows franchise, né? Que é uma réplica. Sim. Que é joia, que é maravilhoso, porque você está trazendo para cá exatamente o que estava na Broadway. Fantasma da Ópera. Rei Leão, sim. Eu acho que bom, enfim, eu não quero falar coisas erradas, mas eu sei que
Eles tivemos têm essa bastante tendência réplicas. de comprarem exatamente o formato. Isso, que é maravilhoso porque você acaba vendo exatamente o que você viria na Broadway, né? Uhum. Mas uma vez que o show já esteve no Brasil em 2016, o ateliê comprou os direitos para fazer uma não réplica, que quer dizer o seguinte: tudo pode mudar. O figurino vai ser diferente, o cenário vai ser diferente, os efeitos vão ser diferentes, a luz, a iluminação vai ser diferente, tudo. Então, Segue só a risca o o roteiro. roteiro e a música, Uhum. né? E é a mesma de 2016 pelo Vitor, maravilhoso também. O fato dele ter conseguido traduzir uma história que é muito louca, tem muita palavra que o Steven mesmo criou e de repente está fazendo sentido em português, é incrível isso, né? E é muito legal poder ter a liberdade de criar algo novo. Enquanto criativo, eu amo a ideia de vir para cá e falar, nossa, tudo diferente, né? Se você viu o Wicked de 2016, você não vai nem reconhecer os elementos de antes. Você sabe que existem, você sabe que ela vai voar em algum momento, você sabe que a Glinda vai usar um vestidão, mas quando você olhar, você vai saber que mas você vai ver, caramba, é tudo novo. Uma releitura da cena. Completamente. E coisas que em 2003, quando o Wicked abriu na Broadway, eram o ápice da tecnologia na época, hoje em dia você pode usar o ápice da tecnologia de 2023. Então tem muita coisa que o próprio Steven, quando a gente estava olhando, batia na minha perna e falava, tá vendo isso? Caramba, que legal. Sabe? Uhum. E é legal para você saber. Ele já viu o show milhões e centenas e gazilhas de vezes. E ele olhar para mim e falar, caramba, olha que legal que eles fizeram. É muito legal, né? Porque é uma releitura, uma ótica completamente nova de algo que é velho. Não é velho, né? Mas na cabeça deles, ele não sabia o que estava esperando, né? E pra gente ter a honra enquanto... Porque é uma honra, a gente, povo brasileiro, pra cultura brasileira ter uma produção deste calibre, que não falta nada, que não está abaixo de nenhuma outra produção da Broadway. A gente ter a honra de fazer isso no Brasil é muito grande. Enquanto brasileiro, eu me orgulho muito, e eu me orgulho muito de poder ajudar em qualquer mérito que fosse a produção, e é uma produção brasileira para brasileiros. Esse ponte cultural é muito forte, tem muita coisa que só brasileiro entenderia, sabe? E tem que ser, porque está sendo feito aqui. Não está sendo feito lá. Lá tem muita piada que só funciona lá. Sim, né? Então, isso que eu penso sobre as versões, muitas vezes. O próprio Vitor, mestre em fazer isso, né? Aquela coisa, bom, não funcionou, funcionava muito lá, não está funcionando aqui, o que a gente pode jogar que funciona aqui? Ou então botar uma piada que não tinha essa piada lá, mas tem aqui porque funciona, porque cabe. Então, a gente se sente como parte do show, ao invés de somente espectador. Eu sou muito... Eu acredito muito em... Enquanto plateia, tem o show para você ser espectador e tem o show para você ser parte. Eu acho que muitos dos shows que a gente vê, a gente quer ser parte. Por exemplo, Cirque du Soleil, eu sou só espectador. Com prazer, eu sou só espectador. Porque nada daquilo ali, para mim, me faz querer fazer parte daquilo. É incrível, é maravilhoso, mas eu nunca faria isso. Nossa, foi belíssimo o que teve agora aqui no Brasil. É muito lindo. Meu Deus. É muito lindo, mas um Wicked, uma relação de amor, uma relação de amor entre essas duas meninas, de amor entre uma menina. Você quer fazer parte, você quer sentir que você é parte disso tudo. E no momento que você entra no teatro, você já é parte disso. É tudo verde, tem tudo ao seu redor. Então, para mim, esse é o grande segredo de fazer essas conexões entre shows. É estabelecer essa ponte cultural que eu quero poder fazer muitas vezes mais. Muitas vezes mais. Porque se traz um time criativo internacional que é incrivelmente capacitado, que é incrível no que eles fazem, mas eles ainda não têm esse tato, essa sensibilidade brasileira que a gente precisa para estabelecer. Então, para mim, eu quero poder fazer isso muitas mais vezes. Então, com outros shows, com outras coisas. Maravilhoso. Né? E vai fazer, E com fazer, certeza. Gente, vocês ficaram curiosos? Eu tô enlouquecidamente curioso. O Wicked já estreou aqui no Brasil, a nova versão e a nova temporada tá no Teatro Santander. Vocês podem
pesquisar nas redes sociais do teatro e do próprio Wicked ou do Ateliê da Cultura. Vocês vão encontrar a informação do espetáculo em qualquer lugar, na imprensa, na mídia, tá bombando, tá enlouquecedor, né? Mira Ruiz dando um show de novo, né? Que ela é muito maravilhosa. Mais Eu do que nunca, sou gente. suspeito pra falar. E me diz uma coisa, como a gente te encontra nas redes sociais? Certo, eu tô no Instagram, Rony Dutra, RONNY, Dutra. E no YouTube? YouTube. Os vídeos que a gente quer ver, tudo Rony seu. Dutra também. É Também? Rony Dutra ou é Rony SD? Ai, não sei. Acho que eu vou ter que achar. Mas a gente deixa no link. Rony Rony Dutra, pronto, Dutra? achei. Ótimo. É. A gente deixa no link, a gente deixa nos comentários para que todo mundo consiga achar. O vídeo do tango vai estar aí para vocês assistirem. Também eu vou extrair um trecho para Sim. postar lá nas redes sociais do Cultura Sem Rolo. Extrai Tá bom? o que quiser. Para Tá todo tudo mundo, para tá todo no mundo YouTube, ver. tá Eu pra amo. todos. Obrigado. Obrigado você. Né? Eu Que adorei. bom que deu certo. Foi Mas faltou super tanta coisa justo para na te hora. perguntar. A gente, que eu faz, a posso- gente faz uma parte 2. Vamos fazer parte 2. Quando Faz você parte voltar dois. no Brasil, Arrasou. com certeza você vai estar aqui de novo. Então tá bom. Tá bom? Fechado. Gente, não deixem de nos seguir nas redes sociais, Cultura Sem Rolo no Instagram, aqui no YouTube. Também tem os programas do podcast estão no Deezer e no Spotify. E, claro, não deixem de me seguir, né? Fernando Araújo Arte. Tô lá no Instagram esperando vocês. Respondo todo mundo, só me mandar mensagem, tá bom? Beijo! Tchau.